Salve, salve, bom dia para você que está acompanhando a programação da Rádio Jovem Pan, rádio que virou TV. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos ao vivo com mais uma edição do Morning Show, a múltipla plataforma digital, revista eletrônica que a gente sempre faz aqui na Rede Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 11h30. O Adriles está meio ruim aqui no estúdio, eu fico um pouco preocupado. Perdão, gente, perdão. Erros ao vivo exatamente acontecem, inclusive tossidas inesperadas, né, minha gente? Mas olha, começou... Não é corona, é tuberculose. Começou o mês de julho, gente. Hoje é dia 1º de julho de 2020. Muito frio aqui em São Paulo. Não sei como é que tá no resto do Brasil, mas aqui o negócio tá frio. Mas este programa vai esquentar porque a gente tem muita pauta boa, muito assunto bom pra gente discutir política, entretenimento, falar de música, falar de tudo aqui um pouco. Você sabe que é essa a característica do Morning. Vem com a gente, sejam muito bem-vindos. Produção, só temos aqui eu e Adriles, é isso mesmo? É isso mesmo, só temos eu e Adriles. Uhul! Então deixa eu desejar aqui um bom dia àquele que eu espero que esteja bem de saúde, né? Bom dia, Adriles. A saúde física e metafísica vai bem, a psíquica não sei. Bom dia. São só nós dois hoje no programa? Olha, eu acho que sim, Adriles. Eu acho que será somente nós dois hoje no programa. Eita. Mas não, acabei de receber uma notícia, Adriles e Jorge. Não somos apenas nós. Nós temos aqui presente também a nossa rainha, a nossa abelha rainha, a nossa magnitude máxima feminina. Paulinha, bom dia! Conta pra nós qual que é a hashtag de hoje. Bom dia, súditos. Eu já estava aqui, mas os problemas técnicos me impediam de falar com vocês, de ouvi-los, mas eu já estou aqui. Irmão de ser besta, se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Para lançar a nossa hashtag. E antes disso, vamos contextualizar um pouco, não é verdade? Você falou aí na abertura dessa questão do Paulo Guedes, explicando a diferença do pensamento liberal e do socialismo. Isso tudo aconteceu numa audiência pública da Comissão Mista da CPI Covid-19. Estava ali para ouvir o ministro a respeito da situação fiscal, execução orçamentária e financeira, essas medidas tomadas pelo governo federal em relação ao coronavírus. E foi aí que o Paulo Guedes fez essa divagação sobre liberalismo e socialismo. Vamos ouvir Paulo Guedes. Você se torna um liberal ao longo de muitas décadas. Fazer um socialista leva 5 minutos, porque ter um bom coração, querer ajudar os outros, isso está nas grandes religiões, isso está na solidariedade, na fraternidade. Nós nascemos assim. O liberalismo já é uma coisa intelectualmente mais sofisticada. Você tem que compreender que, às vezes, você precisa justamente reforçar a liberdade pessoal de empreender, a liberdade de ter uma opinião diferente da tribo, para você inovar. Então, é uma coisa mais difícil, é mais lenta, é um amadurecimento mais lento. Não é coincidência que os maiores liberais foram, quando jovens, eram também socialistas e foram se aprofundando intelectualmente, estudando mais e percebendo essa conquista da civilização humana, que é justamente a liberdade de empreender, de ter uma opinião diferente. E boa parte da humanidade ainda vive administrada sob regime totalitário. Então, isso é uma reflexão para nós. E aí? Quero saber de Adriles. Paulo Guedes acertou e quero saber de vocês na internet. Hashtag eu me tornei. Não precisa ter se tornado liberal ou ter sido socialista. Pode usar aí outras brincadeiras na internet para a gente comentar. Que demais! O Morning Show de hoje, hashtag eu me tornei. Ai, que delícia! Muito bem, Paulinho, antes do Adriles responder a sua pergunta, deixa eu dar um bom dia aqui aos nossos dois outros companheiros que fazem essa bancada do Morning junto com a gente. Já vejo ele por aqui com uma camiseta, não sei se é chinesa, japonesa. Fala, Joel Pinheiro, tudo certo? Muito bem, Joel. E também ele, o nosso jornalista raiz aqui do Grupo Jovem Pan, Zé Maria Trindade. Mais ou menos. O senhor tá bem, Zé?
Salve aí, né? Nesta pílula diária de pensamento e polêmica aqui na Jovem Pan. Muito bem, Paulo, estamos aqui. Muito bem. Adriles, então, responda agora a pergunta da Paulinha. Você concorda com a explanação do Paulo Guedes? Integralmente, né? Eu acho que o socialismo é uma doença do espírito imaturo, porque pelo seguinte princípio, realmente os valores do socialismo de fraternidade, solidariedade, igualdade, em princípio são ótimos. O problema do socialismo é que o único desigual é o Estado absolutista que comanda os meios dessa igualdade, né? Num Estado mais liberal, que preserva as liberdades individuais, você preserva, sobretudo, o instinto de competição. E o instinto de competição é o que faz aflorarem exatamente as propriedades individuais do indivíduo, né? Aí é que a coisa fica mais complexa. Quando alguém fala, por exemplo, em propriedade privada, as pessoas associam logo à opressão. A primeira propriedade privada é você ser dono, por exemplo, do seu próprio corpo. Seu corpo é inviolável, seu corpo não pode ser motivo de mercantilização, como foi no caso da escravatura. Aí depois você vai. Seu corpo não pode ser objeto de simples sexualização de outros olhos, ou seja, um princípio liberal. Aí você vai para outros princípios, né? O princípio da propriedade privada do intelecto. Você tem um intelecto para, por exemplo, plantar alface num determinado pedaço de chão e cercar e falar: olha, isso aqui é uma propriedade privada minha. Aí você vai vender a sua alface, vai trocar a sua alface por um outro produto, aí você cria a dinâmica do capitalismo. Ou você vai usar a sua propriedade privada do seu intelecto para produzir um livro, para produzir uma empresa, para produzir um império que vai sanar problemas, que vai oferecer serviços às pessoas em troca de outros serviços. Ou seja, essa é a dinâmica, e essa dinâmica da competitividade, se a alface sua é menos pior ou melhor do que a alface do outro, cria exatamente essa liberdade de competição em que a propriedade privada está completamente arraigada. No Estado coletivo, tudo que você faz, em pressuposto, seria bem da coletividade. Não. É um bem do Estado. É um bem do Estado imperialista e socialista. Não existe possibilidade de um Estado socialista ser democrata e liberal, porque ele é sempre dirigido de cima para baixo. Ele desconsidera as propriedades privadas, individuais, orgânicas, de corpo, de intelecto dos indivíduos e comanda todo mundo com mão de ferro, impondo uma igualdade forçada e assim inibindo a pulsão, o princípio, o instinto da competitividade que faz com que os serviços melhorem, que a produção de alface melhore, que a produção de um livro melhore, que a produção de uma empresa sequer melhore. Ele é injusto? Ele tem naturezas injustas? É. Por isso que eu digo que eu sou um liberal com ressalvas, né? Você pode dizer que o liberalismo, para não condenar completamente o princípio socialista, foi de alguma forma adoçado pela história socialista, né? Valores como garantias de trabalho, direitos trabalhistas, direito a férias. As pessoas antes trabalhavam 24 horas por dia, trabalhavam até morrer, existia trabalho infantil, ou seja, você não pode deixar a natureza humana simplesmente à mercê desse princípio de liberdade e competitividade, né? Você tem que ter um Estado regulador mínimo na medida em que ele não tolhe as suas liberdades individuais, mas que possa, de alguma forma, regule esse instinto de competitividade que é tão salutar à sociedade como um todo. E você, meu caro Joel Pinheiro, você concorda ou discorda dessa declaração do ministro Paulo Guedes? E queria já te perguntar, você é liberal ou não? É do Kremlin. Primeiro ponto, eu sou liberal sim. E acho que falta liberalismo no Brasil de hoje. Achei uma boa fala do Paulo Guedes. Queria deixar também aqui registrado que a gente tem um novo John Locke aqui no nosso Morning Show, né? O Adriles aí fez uma explanação filosófica da origem do mercado aí, que partindo da posse de si, levando até a ordem social. Ele é um novo filósofo aqui para o nosso liberalismo de hoje em dia. Sem sombra de dúvida. O socialismo ele é muito fácil. Ele está de acordo com os sentimentos de fraternidade, de igualdade, que todos nós, ou muitos de nós, temos, e seria excelente se a gente pudesse apenas decretar e, por meio da força da instituição central de coerção da sociedade, que é o Estado, por meio dele, decretar a igualdade de todo mundo, acabar com essa confusão do mercado e organizar a produção e todo mundo viver livre, com igualdade e felizes e harmônicos. A realidade não é assim. O ser humano é um ser que tem ambições pessoais.
Ele busca o seu bem, ele busca se comparar com os outros. O liberalismo ele tem uma vantagem. Ele consegue utilizar esse sentimento de ambição que nós temos, ele não condena, ele diz, olha, isso aí pode existir, mas ele tem que existir dentro de certos parâmetros. Você vai ter o seu direito de perseguir a sua ambição, mas você terá que respeitar certas regras que garantem o igual direito das outras pessoas também estarem buscando a delas. Ao fazer isso, ele cria um mecanismo fantástico, que é o seguinte, eu posso estar buscando o meu bem individual no mercado, eu estou apenas pensando em mim mesmo. Mas se eu quiser satisfazer os meus desejos dentro do mercado, eu vou ter que oferecer algo para os outros. Eu vou ter que, para satisfazer o meu desejo, por mais egoísta que eu seja, produzir valor de consumo ou de produção, alguma coisa para os outros. Eu vou ter que ofertar valor aos outros. Isso é um mecanismo muito poderoso para gerar valor para a sociedade inteira, porque coloca os nossos interesses pessoais de cada um a serviço de um interesse coletivo, a serviço das demandas dos consumidores ao nosso redor. Todo mundo agindo assim, acaba se criando valor. O próprio Adriles já fez aí ressalvas e considerações perfeitas, né? Apenas esse princípio não dá conta da sociedade. Precisa ter alguma regulação, precisa ter alguma distribuição para evitar injustiças muito grandes e para evitar desníveis muito grandes entre as pessoas. Mas esse princípio básico do funcionamento do mercado, que é o princípio básico do liberalismo na economia, ele é essencial também. Todas as sociedades que tentaram se organizar sem isso foram um fracasso completo, sem falar em toda a ditadura, opressão, violação de direitos, que necessariamente também vem quando você tenta planificar completamente a vida econômica das pessoas. Eu só deixo uma última lembrança, uma última ressalva, que é a seguinte. Para que a liberdade individual exista, a gente muitas vezes, os liberais, eles têm a tendência de ver o Estado como o grande vilão, né? O Estado é o vilão. Olha, o Estado ele é essencial, inclusive, para garantir a existência desse espaço de liberdade individual. E se às vezes ele pode sim ameaçar a liberdade individual com muitas intervenções ou com ditadura ou o que quer que seja, muitas vezes também as ameaças à liberdade individual vêm de fora do Estado. A sociedade civil, as tradições, o peso da opinião pública, eles também podem constituir ameaças à liberdade individual de cada um. E é no equilíbrio das diversas forças da sociedade que a gente cria um espaço para aumentar essa esfera de liberdade. Muito bem, João. Agora deixa eu aproveitar aqui a presença do nosso Zé Maria Trindade aqui, te fazer uma pergunta, Zé. Esse liberalismo do Paulo Guedes não enfrenta resistências no certo nacionalismo que já vem aí da própria história do presidente Jair Bolsonaro? Sim, do presidente Jair Bolsonaro e dos militares que o cercam, né? Olha, eu pude observar na Câmara dos Deputados que os opostos radicais se encontram. Eu me lembro de uma frase do então presidente da Câmara, o Ibsen Pinheiro, dizendo que tinha debatido um projeto à exaustão. E ele dizia, conversei do PCdoB ao PCB, né? Então ele quis dizer o seguinte, olha, eu dei uma volta completa na Câmara. Então, assim, eu via que as cartas endereçadas a Carlos Chagas, né, que tinha um viés de esquerda, elas vinham da extrema-direita, de generais aposentados e tal, extrema-direita. Não, nada a ver, irmão. Por quê? São nacionalistas. A extrema-direita é muito nacionalista. E a esquerda também. E os dois se encontram e, evidentemente, são completamente diferentes nas posturas, nas demandas sociais, enfim, e em tudo. Os dois falaram muito bem. Eu sou um liberal, mas acho que houve vamos dizer, um embrulho da teoria liberal de que seria a felicidade de todos, e não é, nem nada é assim. E, da mesma forma, o socialismo seria uma felicidade total, todos iguais, e não é assim. Então, os dois regimes, as duas ideias, têm lá as suas fragilidades. Mas, muito bem, enfim, é o debate. Então é o seguinte, tem uma realidade histórica, né? A realidade de um princípio liberal, ela foi assimilada por todas as sociedades democráticas capitalistas. A realidade de um governo socialista sempre, inexoravelmente, redundou em governos autoritários e ditatoriais. Isso é histórico, isso não é nem conceitual. Enfim.
Adrilles um Jorge. financiador, não funciona, né? Pois é. Tem que ter um financiador. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Paulinha, que papo denso que nós estamos tendo hoje, né, Nossa, Paulinha? Mas eu fiquei com uma tô só curiosidade lendo os aqui. comentários Eu aqui. fiquei com uma curiosidade aqui que eu gostaria de saber a sua opinião. Se você tivesse que escolher Vai. entre seguir os pensamentos do poeta Adrilles Jorge e quebrar o seu pé, você escolheria qual? E Que se for isso? o pé, você quebraria o esquerdo ou o direito? Eu Paulo? concordei com o Joel, ela ama o Joel, então ela vai me seguir hoje perfeitamente. É verdade, eu amo o Joel, é meu crush intelectual. Já o Adrilles temos problemas, né? Mas, enfim, quebrar o pé também eu não tô querendo, não. Então, eu não sei, vou assinar com o relator, que é o Zé Maria, pra, assim, concordar com todo mundo. Radical não de sei. centro. Muito bem, gente. Vamos girar o assunto aqui, Mas vamos- seguindo na política. Não, Paulo. Oi, fala, Joel. Paulo. Fala. Só um último ponto. Se a gente estivesse tendo essa discussão 50 anos atrás, as pessoas discutiam assim, sinceramente, havia a proposta de tornar o Estado o grande planejador da economia. Desde o fim da União Soviética, desde a queda do Muro de Berlim, essa proposta acabou. Sei. Hoje em dia, até mesmo a esquerda socialista, ela opera basicamente dentro das premissas de uma ordem mais ou menos capitalista e liberal. O que eles dizem? A gente precisa de mais igualdade, precisa regular as empresas, precisa ter mais aí intervenção do Estado dentro da economia. Mas a proposta antiga, socialista mesmo, de planificar a economia, como se fazia na União Soviética, ou como se fazia na China também décadas atrás, aquilo lá acabou. Não, nada a ver, irmão. Ok. Vamos seguir o assunto aqui no Morning, gente. Vamos continuar na política. O Senado aprovou nessa terça-feira o projeto de lei das fake news, gente, que pretende implementar um marco na regulamentação do uso das redes sociais aqui no Brasil. Quem são os derrotados e os vitoriosos até aqui, hein, Zé Maria? Esse projeto acabou ganhando uma resistência muito grande na sociedade, né? Mas é uma decisão política, eu disse isso aqui já, uma decisão política de deputados e senadores. Eu estou fazendo uma avaliação da vontade política e isso é importantíssimo. O que se pode discutir agora é sobre o texto, né? Ainda há debates sobre mudanças, sobre emendas. Vendeu-se a ideia, né, de que esse projeto vai definir o que é e o que não é uma fake news. Mas não é bem assim. Ele vai dar instrumentos legais para se questionar na justiça fake news, né? São os destruidores de honra, enfim. Por quê? Vai exigir das empresas, primeiro, um credenciamento, e um credenciamento real, e também dos telefones, dos pré-pagos. Eles terão que fazer um recadastramento e terão que ter realmente um CPF ligado ao telefone. Qual é o objetivo? É de que a qualquer momento você possa identificar qual é o autor de uma publicação e questionar a publicação. Não é definir fake news, isso é muito subjetivo, mas é isso, cobrar. Por outro lado, exigir que as empresas tenham, aqui no Brasil, um escritório também para serem cobradas. Por exemplo, uma plataforma digital que ela pode ter, ela existir na China, na Índia, nos Estados Unidos e operar aqui no Brasil. Isso é perfeitamente possível. Se tem um responsável jurídico aqui. Então, a lei tenta amarrar, é o que eles chamam lá de tornar sem efeito a mídia social, que tem esta característica de agilidade, né? E exige também que as empresas tenham ali os dados, ou seja, qualquer mensagem mandada por WhatsApp possa ser identificada como autor, quem foi o autor, e as empresas obrigadas a apresentarem à justiça, né, quem mandou e qual é o conteúdo. Hoje é impossível isso. Não, nada a ver, irmão. Mas o objetivo dos deputados e senadores é o rancor. Eles estão irritados com as críticas que vêm recebendo pela internet. Eles não têm razão de estarem irritados. São entes públicos, eles escolheram essa situação. E hoje, esse mundo novo da comunicação não cabe mais na palma da mão como antigamente. Deputados e senadores estão mal acostumados. Nas suas bases eleitorais, eles têm rádios, televisões, jornais, um grupo de comunicação que os protege. Agora, isso caiu, né?
Agora, Zé Maria Trindade, além de ser um projeto absolutamente esquizofrênico, esse afeta diretamente a liberdade de expressão, eu tenho uma informação para passar aqui para vocês. Eu estou sapeando aqui na internet e acabei de ver que o presidente Jair Bolsonaro, agora há pouco, respondeu a apoiadores lá no Palácio da Alvorada e questionou sobre a votação desse projeto das fake news e disse em vetar o projeto. Uhul! Adrilles Jorge em 1 minuto, Joel em 1 minuto. Vamos lá, Adrilles. Olha, é tudo balela. Ofensas, agressões, difamações, calúnias, injúrias são prescritas no Código Penal. Se alguém faz algum tipo de coisa nesse sentido, é só acionar a delegacia virtual, que funciona muito bem. Já tem uma legislação ampla nesse sentido. O projeto das fake news é simplesmente para inibir a livre expressão do povo, que é oriunda das redes sociais, que é consequência e causa da maior liberdade democrática que já se viu. Mídias alternativas, pessoas, o povo, enfim, pode expressar a sua livre opinião e a sua livre crítica sobre poderes constitutivos da nossa República. Isso incomoda, sobretudo, barões da grande mídia, barões do legislativo, barões do judiciário, que sempre se colocaram como representantes oficiais da voz popular. Nunca foram, não são, continuarão não sendo. E agora as redes sociais dão livre vazão à expressão da voz popular e querem de alguma forma, aliás, de toda forma, cercear essa voz popular, inibindo, intimidando por uma lei turva, meio esquisita, meio esquizofrênica, como você bem disse. Não vai dar certo, eu acho que isso é uma tentativa de inibição, é sobretudo temerário que essa tentativa de inibição se dê às vésperas de uma eleição. É uma tentativa execrável de censura da voz popular expressa nas redes sociais, nada mais que isso. Vamos lá, Joel. O Adrilles agora está vivendo na utopia que ele criticou antes. A gente vive problemas sérios com a liberdade de expressão, com turbas online, com milícias digitais que ameaçam, que caluniam, que difamam, que se organizam, que às vezes podem ser até financiadas por empresários ou por políticos para atacar alvos políticos. Esse projeto de lei realmente tem coisa muito estranha. Eu vejo críticas a ele de todos os lados, inclusive de outros países. Ele pode burocratizar demais o nosso acesso à internet e às redes sociais. Agora tem que ficar dando documento para fazer conta em rede social, ou a rede social não vai poder operar aqui até ter um escritório, então a gente vai ter que esperar. O Brasil vai ficar para trás do resto do mundo nas redes sociais. Aí, acho que tem um monte de questões que podem ser levantadas. Talvez o Estado nem seja a instância correta para combater esses abusos das redes sociais. A gente pode pensar em outras instâncias, instituições, coisas que as próprias empresas de redes sociais façam, instâncias que não passem pelo poder do Estado. Agora, que o problema é real e existe, é óbvio que existe. E todo mundo que está no debate público nas redes sociais percebe muito bem a realidade do linchamento virtual, que não raro pega inclusive pessoas inocentes. Então, o problema existe, mas a forma que ele está tentando ser combatido por esse projeto me parece bastante desastrada. Joel, só um minuto, Adrilles. Tem 2 pontos que a gente precisa colocar aqui desse projeto, que eu acho que invalidam ele completamente. O primeiro, a rastreabilidade das mensagens no WhatsApp. O segundo, essa criação desse tal conselho que vai deliberar sobre assuntos, sobre temas, sobre se é fake news e não é fake news. Isso é um absurdo. Conselho da censura. Isso é um negócio inacreditável. Como é que nós vamos ter isso no Brasil? Isso o poder público querendo domar o cidadão nas redes sociais. Nós não podemos admitir um negócio desse. Fala, Adrilles, bem rápido. Joel, assim, só lembrar a parte principal, inicial do meu comentário. Ofensas, injúrias, agressões, perseguições são prescritas no Código Penal vigente. Para que fazer uma lei que coloca o Estado como órgão de consciência geral das redes sociais? É lógico que isso é censura, cara. Vamos lá, Joel. Não, mas eu só não sei só não me parece que o PL das fake news está fazendo isso, colocando o Estado para decidir o que é fake news. O Conselho da Consciência Geral das Redes Sociais. Não. Agora, a questão é a seguinte: fake news, ela é uma das armas utilizadas nesse mundo, nesse verdadeiro velho oeste das redes sociais, no qual meio que vale tudo e que se une então à invenção de mentiras, às vezes em momentos sérios, por exemplo, no meio da pandemia, ficar espalhando mentiras. E se tiver dinheiro de empresário sendo usado para desinformar a população e atacar adversários políticos, ou do governo, ou de seja lá quem for,
só para gerar o caos no momento de Mas calamidade. isso é outra Joel, história, mas- Joel. Isso é outra história. Ela precisa... Mas, Joel, a É outra grande coisa. mídia também faz fake news. São males, peraí, Adriles. Então. São males, são perigos, são ameaças reais à liberdade de expressão que precisam ser combatidas. Agora, que esse projeto está bastante desastrado, eu concordo com vocês. Eu acho que ele não é o caminho, não. Vai, Adriles, para fechar Mas, Joel, rapidinho. a questão de fake news, aí é um problema conceitual abrangente. Você pode acusar várias vezes a grande mídia de fazer fake news também. Quando colocavam pessoas pichando suásticas às vésperas da eleição do Bolsonaro ou na nuca, que foi muito tempo descoberto depois que eram simplesmente coisas eleitoreiras, a imprensa veiculou fake news em grande medida quando falou que o Bolsonaro queria implementar uma ditadura, que era fácil implementar uma ditadura, quando ele estava justamente criticando a possibilidade de uma ditadura naquele vídeo ilegal que foi feito, é fake news Ok, do Estadão Adriles. também. Ou seja, fake Adriles, news Adriles, é uma ok. questão de opinião Adriles. divergente. Você não pode criminalizar as redes sociais e deixar simplesmente impune a grande mídia, que também Sim. pode fazer fake news com o aval do seu poder econômico. Gente, vamos Só lá. que as redes sociais, Joel, as pessoas não têm poder Adriles, econômico. vamos lá. Tá Joel, bem, 10 tá bem. segundos pra gente fechar esse assunto, por 10 favor. Ninguém está criminalizando opinião nenhuma. Sim. E o caso É. específico que você citou da menina, ela tinha feito a suástica nela mesma. Quando se descobriu isso, a própria imprensa que tinha noticiado a tal da suástica É um noticiou exemplo. também que ela tinha... E que estava sendo processada, eu nem sei que fim ela levou, mas ela foi desmascarada e foi devidamente... Após as É, eleições. Ok. Perfeito. Paulinha, você pediu a palavra? Chegou a pedir a palavra ou não? Não, eu ia falar rapidinho, porque eu acho que essa burocratização para o usuário das redes sociais talvez resolve o quê, né? Porque quando a pessoa é mal intencionada, está querendo criar um exército de bots para fazer uma movimentação, como o Joel apontou, que acontece mesmo e que não é autêntica de opinião, eu acredito que tenha meios de burlar também essa burocracia. Então, o que acontece é que o usuário entra num processo burocrático, o usuário comum, normal, que responde pelo que ele escreve, e o que eles desejam atacar, que é esse movimento aí de bots, de turbo e tal, eu acho que continua criminoso igual e vai burlar esse sistema de alguma forma para conseguir chegar nesse objetivo. Perfeito. Então, eu não sei se de fato consegue alguma mudança eficaz no sentido de prevenir isso daí. Muito bem.